Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou seguir com a correção de exercícios, finalizando as máquinas térmicas, segundo a lei da termodinâmica, lá na página 120, a partir do exercício número 26. E vou começar a fazer uma revisão de exercícios sobre a física térmica, a parte dos gases, passando pelas máquinas térmicas, as leis da termodinâmica, fechando tudo isso aí, ok? Então é lá na página 120, que eu já fiz alguns exercícios, né, para vocês. Até o 25 eu tinha feito, e o 27 também, eu fiz aleatório, né? Tem o 26, o 28 e o 29 nessa página aí ainda. No exercício número 26, considere que o ciclo de Carnot opera entre as temperaturas de 500 kelvins e 300 kelvins, referentes às fontes quente e fria, respectivamente. O ciclo de Carnot é operado por uma máquina térmica, então aí está falando de uma máquina térmica. Determine a quantidade de energia que a máquina devolve à fonte fria por ciclo, sabendo que a máquina recebe da fonte 1,4 vezes 10 elevado a terceira joule por ciclo. Nessa resolução, a gente vai usar aquela relação entre calor e temperatura. Q2 sobre Q1 está na mesma razão de T2 sobre T1. A gente tem a temperatura da fonte fria, da fonte quente, o calor recebido da fonte quente, quer o Q2. Então a gente quer Q2, Q1 é 1,4 vezes 10 elevado à terceira. A temperatura da fonte fria, não importa a ordem que vier, é sempre a menor. No caso aí, 300. Da fonte quente é a maior, 500. E aqui já está em Kelvin, né? Agora a gente faz uma regrinha de 3 aqui. 500 vezes Q2, 500 Q2. Isso é igual a 1,4 vezes 300, dá 420, vezes 10 elevado à terceira. 420 vezes 10 a terceira. O 500 que está aqui multiplicando, passa lá dividindo. Então daqui sai Q2, que é igual a 420 vezes 10 elevado à terceira, dividido por 500. Então, Q2 vai ser 420 por 500, vai dar 0,84. Vezes 10 elevado à terceira joule. Porque lá foi dada em joule, né? Essa quantidade de calor, Q1. Então, Q2 é joule também, tá? Quando a gente escreve um número em notação científica, ele tem que ficar maior que 1 e menor que 10. Aqui está menor que 1. Então, só para a gente ajustar e chegar na alternativa correta, na resposta correta, puxa a vírgula para a direita uma casa. Então, essa quantidade Q2 de calor vai ser de 8,4. Como a gente puxou a vírgula para a direita uma casa, o expoente vai para a esquerda. Então, do 3 volta para o 2 joule. A maneira correta de escrever a notação científica é assim: 8,4 maior que 1 e menor que 10. Porém, numa prova dissertativa, se deixar assim, ok, tudo bem, porque para mim interessa a mecânica, você saber as informações e escolher as equações certas, ok? Bom, na mesma página, o exercício 27, eu fiz o exercício número 28, que é um exercício bom que a gente usa quase todas as equações que envolvem as máquinas térmicas, tá? Exercício número 28. Uma máquina térmica funciona realizando o ciclo de Carnot.
Em cada ciclo, o trabalho útil fornecido pela máquina é de 2.000 joules. As temperaturas das fontes térmicas são 227 Celsius e 27 Celsius. Então a primeira é a fonte quente, maior. A segunda é a fonte fria, menor, respectivamente. O rendimento da máquina, a quantidade de calor retirada da fonte quente e a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria são, respectivamente. Então, nesse exercício número 28, a gente vai usar quase todas as equações relativas às máquinas térmicas. Lembrando que a máquina térmica é uma máquina de Carnot, é uma máquina térmica normal. Só tem aí uma teoria que ela é melhor que as outras, rende mais que as outras, mas as equações são as mesmas. Para a gente achar a quantidade de calor, o rendimento da máquina, eu vou trabalhar com as temperaturas das fontes, quente e fria. Vou trabalhar com essa equação. O rendimento vai ser o inteiro menos T2 sobre T1. Porque eu tenho as duas temperaturas, né? T2, que o exercício deu, e T1 também. Então, esse rendimento aqui vai ser 1 menos. T2 é 27 Celsius. Soma 273, isso aqui vai para 300 Kelvin. Não posso usar Celsius aqui. T1, 227 Celsius. Soma 273, isso aqui vai para 500 Kelvins. Então, o rendimento N da máquina vai ser... Primeiro, a gente tem que fazer esse cálculo aqui. Dividir 300 por 500. Então, faz a divisão ali primeiro. Então, fica 1 inteiro menos 300 por 500 dá 0,6. Então, o rendimento N dessa máquina vai ser 1 inteiro menos 0,6 vai dar 0,4. Aqui já é o rendimento. A gente pode expressar em porcentagem. É só multiplicar esse decimal aqui por 100. 0,4 vezes 100 dá o rendimento de 40%. Tá? Isso aqui a gente pode pôr como resposta, ou então o exercício pode dar como teoria. Mas lá na equação a gente só pode usar porcentagem, o decimal, não pode usar a porcentagem. E da equação a gente sempre acha o decimal. E não pode esquecer que aqui as temperaturas devem ser medidas na escala de Kelvin. Tá? Se usar Celsius aqui, perde o exercício. Aí pede para a gente calcular a quantidade Q1 de calor que a máquina retirou da fonte quente. Aí eu posso usar a outra equação do rendimento. Rendimento vai ser trabalho dividido por Q1. Porque o rendimento eu acabei de achar, 0,4. O trabalho foi dado lá no enunciado, 2.000 joules. Ela realizou de trabalho. Aí dá para eu achar Q1. Para achar o Q1, basta fazer uma regrinha de 3. É só inverter esses dois. O Q1 vem para cá. Aqui mantém 2.000. E o 0,4 vem para cá. Então, a quantidade Q1 de calor que a máquina retirou da fonte quente vai ser 2.000 por 0,4 dá 5.000 joules. E finalizando esse exercício, para achar o calor que a máquina jogou fora, perdeu para a fonte fria, eu vou usar a equação do trabalho, que é Q1 que a máquina ganha menos Q2 que a máquina perde. Tá? É a definição de trabalho que a gente viu. Então, o trabalho aqui, eu tenho, né? 2.000 joules, que o exercício deu. A quantidade Q1 de calor, a gente acabou de achar, 5.000 joules. Q2 é o que a gente quer. Esse menos Q2 volta para cá positivo.
E esse mais 2.000 vai para lá negativo. Então, menos Q2 vem para cá, mais Q2. 5.000 ficou. Esse mais 2.000 vai, menos 2.000. Então, a quantidade Q2 de calor que a máquina rejeita para a fonte fria, perde para a fonte fria, é de 3.000 joules. Máquina térmica é comum ter rendimento baixo, 40% no caso aqui, 50%, 60% é considerado bom, tá? Ela rende pouco. Ela aproveitou menos calor do que jogou fora. É normal, é natural. O exercício número 29 é exatamente sobre isso. Da máquina perder calor, não conseguir converter integralmente, totalmente o calor recebido em trabalho, em benefício. Sempre ela perde um pouquinho. No caso aqui, ela mais perdeu do que aproveitou, ok? Fechando essa sequência aí da segunda lei da termodinâmica das máquinas térmicas, tem o exercício número 29. O motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. Por exemplo, o motor a vapor. A água é aquecida, convertida em vapor. Esse vapor é canalizado no motor. É a energia térmica que ele recebe, que vai usar para realizar trabalho. Uma parte, e a outra parte joga fora. No caso, a energia armazenada no combustível é, em parte, liberada durante a combustão, para que o aparelho possa funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada para a realização de trabalho. É o que a gente viu, né? Aqui são 500 joules aproveitados, injetados na máquina. Só aproveitou 2.000, o restante jogou fora. Isso significa dizer que há vazamento de energia em outra forma. De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de A. Alternativa correta, letra C. Conversão integral de calor em trabalho ser impossível. Então perde-se energia porque é impossível o motor, uma máquina, converter 100% de energia que ele tem disponível em trabalho. Sempre ele vai perder alguma coisa. Na teoria seria até possível, né, você ter um rendimento 100%, mas na prática não existe, tá? Bom, aí a gente fecha os exercícios envolvendo máquinas térmicas. Agora eu vou lá para a página 125. Tem uma série de exercícios aí que faz uma revisão. Desde os gases, quando a gente começou a trabalhar lá as transformações particulares, né? Passando por trabalho de um gás, chegando nas máquinas térmicas, nas duas leis da termodinâmica. Eu vou fazer todos aqueles exercícios lá. Vou massacrar mesmo essa parte aí. Então agora a gente sai aqui da página 120, que terminou aí com o exercício número 29, e vai lá para a página 125. São exercícios complementares que revisam toda a teoria. Dá para a gente explicar alguma coisa ainda. Porque lá pelo meio da teoria eu andei deixando alguns exercícios, né? É porque agora vão surgir aqui. E o que realmente a gente precisa guardar, se não guardou lá, vai guardar aqui, na página 125, a partir do exercício número 1, de novo. Bom, deixa eu achar aqui minha página 125. O exercício número 1. No exercício número 1, certa massa de gás ideal está aprisionada num cilindro com êmbolo móvel, como mostra a figura. Geralmente, o gás, para ser trabalhado e estudado, ele está preso dentro de um recipiente. Esse recipiente tem uma parede móvel. Geralmente são cilindros com êmbolos, igual uma seringa de injeção. No êmbolo ali, o gás pode se expandir ou pode ser comprimido.
O volume ocupado por esse gás no cilindro é de 250 centímetros cúbicos. E a pressão que ele exerce nas paredes desse cilindro é de 4 vezes 10 elevado à quinta Pascal. Pascal aí seria Newton por metro quadrado. A pressão está no Sistema Internacional de Unidades, ok? Considere que o êmbolo pode ser acionado externamente sem alterar a temperatura do gás. Se a temperatura não vai ser alterada, se o êmbolo se mover deixando o gás se expandir ou forçando para ele comprimir, trata-se de uma transformação isotérmica, né? Porque a temperatura não varia neste caso aí. Na letra A, qual a pressão do gás se o volume for reduzido a 100 centímetros cúbicos? E na letra B, qual o volume do gás se uma pressão de 5 vezes 10 elevado à sexta Pascal? Então, nesse exercício número 1, trata-se de uma transformação isotérmica. Então, lá na letra A, fica P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Porque a temperatura aqui é igual no estado 1 e no estado 2. A pressão no estado 1, o exercício deu, que é 4 vezes 10 elevado à quinta Pascal. O volume no estado 1, 250 centímetros cúbicos. A pressão no estado 2 é que está pedindo na letra A. O volume no estado 2 caiu para 100 centímetros cúbicos. Nessas equações que envolvem os gases, a pressão e o volume podem ter qualquer unidade de medida, tá? Aqui é centímetro cúbico, aqui é também, pode usar sem problema algum. A pressão aqui é Pascal, essa que eu vou encontrar aqui vai ser Pascal também, tá? 4 vezes 250 dá 1000, vezes 10 elevado à quinta. P2 vezes 100, 100 P2. Esse 100 que está aqui multiplicando P2 passa para cá dividindo. Então daqui eu tiro que P2 vai ser 1000 vezes 10 elevado à quinta dividido por 100. Então P2 vai ser 1000 por 100, né? Pois 10. 1000 por 100 vai dar 10. Vezes 10 elevado à quinta, PA, Pascal. Aqui também eu posso puxar a vírgula para a esquerda. Então essa pressão P2 vai ser 1 vezes 10 elevado à sexta Pascal. Que é a resposta que tem, que é o certo, né? 10 vezes 10 elevado à quinta não é correto. O número aqui tem que ser menor que 10 e maior que 1, ok? Aí na letra B, a transformação é a mesma, isotérmica, a gente vai usar a mesma. Só que agora na letra B vai variar a pressão. E o volume vai ficar, que a gente vai procurar. Aí pede quando a pressão P2 for de 5 vezes 10 elevado à sexta PA, Pascal. Como que a gente vai fazer isso? Na letra B, transformação isotérmica, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, tá? A pressão aqui é a mesma, 4 vezes 10 elevado à quinta. O volume aqui é 250. A pressão aqui é que sobe para 5 vezes 10 elevado à sexta Pascal. Como aqui é 10 elevado à sexta, eu quero trazer para 10 à quinta, para ficar igual aqui. Aí eu tenho que ir com a vírgula para a direita. Então aqui eu vou escrever 50 vezes 10 elevado à quinta, PA. É a mesma coisa, tá? Aqui é a maneira correta, aqui é uma maneira que eu escrevi. Incorreta, mas vai se ajustar ao exercício. Então 5 vezes 10 à sexta é o mesmo que 50 vezes 10 elevado à quinta. E V2 é o que a gente quer, tá?
De novo, 4 vezes 250 dá 1000. Vezes 10 elevado à quinta. Aqui continua, 50 vezes 10 elevado à quinta. V2. Eu esqueci ali. Está multiplicando, desce aqui dividindo. Então daqui sai que V2 vai ser 1000 vezes 10 elevado à quinta dividido por 50 vezes 10 elevado à quinta. Não é que desse jeito não daria para fazer, dá para fazer sim. Eu só quis simplificar aqui, já chegar numa resposta em valor absoluto. Por quê? 10 à quinta multiplica, 10 à quinta divide, dá para cancelar, dá 1. Aí sobra 1000 dividido por 50. 1000 dividido por 50 vai dar 20 centímetros cúbicos, como era o volume inicial, tá? Se o volume inicial é centímetro cúbico, o volume final encontrado é centímetro cúbico também, ok? E é uma transformação isotérmica, a gente está usando essa equação. Neste caso, a pressão varia de maneira inversamente proporcional ao volume, tá? Aqui o volume diminuiu, a pressão aumentou. Aqui a pressão aumentou, o volume diminuiu, para manter a igualdade. No exercício número 2, aí da mesma página. Em uma fábrica de eletrodoméstico, na fase de teste, um congelador está vazio e aberto com o ar em seu interior a temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Depois de sua porta ser fechada com vedação perfeita, ele é ligado e passado um tempo chega a temperatura interna de 15 graus Celsius. Consideramos o ar interno como gás ideal. É incorreto afirmar o quê? O que está errado afirmar aí? De A até D. A alternativa da letra C é incorreta. À medida que a temperatura baixa, a pressão do ar no seu interior aumenta após o fechamento do congelador. É falso. Nesse exercício número 2. Por quê? O volume de ar dentro da geladeira não muda. Então, quando você fecha e não tem vazamento de ar, lá dentro varia a temperatura e varia a pressão, numa transformação isométrica. Então, no número 2 a gente tem uma transformação isométrica, porque o volume não varia lá dentro. Uma transformação isométrica fica P1 sobre T1, que é igual a P2 sobre T2. Neste caso, se a gente olhar a equação, a pressão varia de maneira diretamente proporcional à temperatura. Se a temperatura lá no interior da geladeira, do refrigerador, baixou, diminuiu, a pressão, consequentemente, diminui também, tá? Para manter essa razão inicial, P1 sobre T1, tá? Aqui, se a temperatura subir, a pressão também sobe. Então, é incorreto afirmar, porque lá na letra C fala que se a temperatura baixa, a pressão sobe. Falso. Isso aí acontece quando a gente fecha a geladeira. A hora que você fecha, você não consegue abrir. Por quê? A hora que você fecha, o interior fica mais frio que o exterior. A pressão externa fica maior. Então ela pressiona, força para manter ali vedado. Só depois de um certo tempo que você consegue puxar. Se puxar, forçar ali, vai abrir. Só que começa a danificar a borracha de vedação e com pouco tempo você perde. Tem que repor, tá? Exatamente por isso, porque a hora que fecha, a pressão interna fica menor que a externa, porque a temperatura interna é menor que a externa. Então a pressão externa parece que esmaga, parece que força ali para não abrir mesmo, ok? Bom,
Próximo exercício aí é o exercício número 3. No exercício número 3, determinada massa de gás ocupa volume de 20 litros, a temperatura de 300 kelvins e sob pressão de 3 atmosferas. Calcule, na letra A pressão exercida pelo gás a 300 kelvins, quando o volume é duplicado. Na letra B, o volume ocupado pelo gás a 77 graus Celsius e a pressão de 4 atmosferas. E na letra C, a temperatura desse gás para um volume de 60 litros e que possui a terça parte da pressão inicial. Na letra A, trata-se de uma transformação isotérmica. Por quê? Porque o gás inicialmente está a 300 kelvins e na letra A ele permanece a 300 kelvins. Se é uma transformação isotérmica, nesse exercício número 3, a gente vai usar, na letra A, aquela equaçãozinha. Então, no exercício 3, letra A, fica P1 vezes V1, que é igual a P2 vezes V2. Por quê? A temperatura aqui é 300, aqui é 300 também, tá? Então, é uma transformação isotérmica. Bom, nesse exercício número 3, a pressão inicial é de 3 atms. O volume inicial, 20 litros. Aqui pode usar atm, aqui pode usar litros, sem problema algum. Aí está pedindo a nova pressão, P2. Quando o volume ficar 4 vezes maior, quando o volume for para 40 litros. 4 vezes maior não, 2 vezes maior, né? 20 para 40, o volume foi duplicado. Então aqui fica 3 vezes 20, 60. Que é igual a P2 vezes 40, 40 P2. O 40 passa dividindo, aqui a gente tira que P2 vai ser 60 por 40. Aqui a gente tira que a pressão final passa a ser de 1,5 atm, 1,5 atmosfera. E prova o que a gente fez lá naquele exercício 1, que a gente respondeu no exercício 2, né? Numa transformação isotérmica a temperatura constante, a pressão varia de maneira inversamente proporcional ao volume. O volume aqui foi duplicado. A pressão caiu pela metade, tá? Lá na letra B, pede o novo volume. Só que agora é uma transformação geral. Por que é uma transformação geral? Porque a pressão foi para 4, a temperatura foi para 77, que não corresponde a 300 kelvins. 300 kelvins seria 27 graus Celsius. E, consequentemente, o volume vai mudar, tá? Então, é uma transformação geral. Na letra B, fica P1 vezes V1 sobre T1. Que vai ser igual a P2 vezes V2 sobre P2. A pressão aqui é 3, o volume aqui é 20 litros, a temperatura aqui é 300 kelvins. A pressão aqui foi para 4 atms, né? 4, o volume aqui é o que a gente quer. E a temperatura aqui foi para 77 Celsius. É aqui que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? 77 soma 273. Isso aqui vai para 350 Kelvin. Porque aqui eu sou obrigado a usar Kelvin, não posso usar Celsius. Bom? Aí faz 4 vezes 300, dá 1.200, V2. Aqui fica 70
2.100, 21 mil. 21 mil deu ali. Então, o volume V2 vai ser 21 mil dividido por 1.200. 21 mil dividido por 1.200 vai dar 17,5 litros. Então, o volume V2, 17,5 litros. E aqui é litro porque o volume inicial é litro também, tá? Aí lá na letra C, pede a nova temperatura quando o volume for para 60 litros e a pressão cair para 1 atmosfera. Então, vou apagar aqui a letra A, vou fazer a letra C aqui bem tranquila, tá? É o mesmo exercício, 3. Agora é a letra C. Na letra C, trata-se de uma transformação geral. T1 vezes V1 sobre T1, que são as condições iniciais do gás, vai ser igual a P2 vezes V2 sobre T2. A pressão 1 mantém 3, o volume 1 mantém 20, a temperatura 1 mantém 300 kelvins. A pressão aqui caiu para 1 atmosfera, que foi dado lá na letra C. O volume aqui foi triplicado, passou para 60 litros, aí pede o quê? A nova temperatura, T2, no estado 2. 3 vezes 20, 60, vezes T2, 60 T2. Isso é igual a 300 vezes 1, 300 vezes 60, 18 mil. Então, a temperatura T2 vai ser 18 mil por 60. Só que 18 mil por 60 vai dar 300 kelvins. Então, a gente fez todas as alterações propostas. Mexeu com a pressão, mexeu com o volume e calculou a nova temperatura, partindo daquela situação inicial. E descobrimos que a temperatura não variou, ela permaneceu em 300, mesmo mudando os dois. Então, depois de ter fechado, depois de ter achado a nova temperatura, descobrimos que trata-se de uma transformação isotérmica. E certeza absoluta porque a temperatura no estado 2 foi igual à temperatura no estado 1, ok? Isso aí acontece bastante. Você faz as modificações propostas e chega na mesma temperatura, ou às vezes chega no mesmo volume, ou às vezes chega na mesma pressão e descobre que trata-se de uma transformação particular, tá? E fechando aqui, eu vou para o exercício número 4. Pra gente fechar essa aulinha aí, porque senão estende muito, né? Tem bastante exercício aí para vocês fazerem. No exercício número 4, que está aí na mesma página 125, tá? A gente está começando essa revisãozinha. Número 4. Indique o volume ocupado por determinada massa de gás em condições normais de temperatura e pressão, sabendo que 600 centímetros cúbicos desse gás, a temperatura de 67 graus Celsius, exerce pressão de 1,8 atmosfera. Então, nesse exercício número 4, a gente está com uma transformação geral também, tá? P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Ele pede o volume V1 nas condições normais de pressão e temperatura.
Lá em Química, vocês aprendem que condições normais de pressão e temperatura é quando a pressão aqui for de 1 atmosfera e a temperatura aqui for de 273 kelvins. Toda vez que disser pressão normal, temperatura normal, a pressão aqui é 1 atmosfera, esse volume é V1, e a temperatura aqui é 273, tá? Essas são as condições normais de pressão e temperatura. A pressão que ele exerce no estado 2 é uma pressão de 1,8 atmosfera. Então ela subiu em relação aqui. O volume aqui é de 600 centímetros cúbicos. E a temperatura aqui é de 67 Celsius. Que não pode Celsius, tem que ser Kelvin. Soma 273, isso aqui vai para 340 kelvins. É isso aqui, mais 273, tá? Agora é só fazer uma regrinha de 3 aqui. Que é fácil, né? 1 vezes V1, V1 vezes 340, 340 V1. Isso é igual a 273 vezes 1,8 vezes 600. Vou pegar minha colinha aqui, né? Isso aí dá 294.840. 840. Agora é só passar o 340 para lá dividindo, sai o volume 1. Do 294.840 dividido por 340. Aqui vai dar um volume inicial nas condições normais de pressão e temperatura de aproximadamente 867 centímetros cúbicos, como era o volume final aqui, tá? É uma transformação geral. Desse exercício aqui, a gente aprendeu o quê? Condições normais de pressão e temperatura, 1 atmosfera, 273 Celsius. Kelvin, desculpa, que equivale a 0 Celsius, tá? Bom, aí seguem os exercícios na página 25, 26, termina na página 127, no exercício número 22. Aí tem revisão ainda das transformações gasosas, teoria cinética dos gases, energia cinética, trabalho de um gás, primeira lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica. Na próxima aula eu vou fazer mais alguns com vocês, até a gente esgotar isso aí. Só depois eu vou entrar em ótica. Tentem fazer, bom? Tchau, pessoal. Até a próxima aula.